Oi, pessoal do 8º ano, aqui é a Prof. Daniele, com as atividades dessa semana. Nós, essa semana, vamos falar um pouquinho do conteúdo sangue. Nas semanas anteriores, eu mandei para vocês o sistema de defesa, né? E a gente vai ter aí um tipo de célula sanguínea bastante importante nas defesas do corpo, né? E aí agora a gente vai dar início ao estudo do sistema circulatório sanguíneo. E na semana passada eu enviei para vocês a atividade para vocês fazerem uma análise de um texto que falava de doação de sangue. Então hoje a gente vai, nesse vídeo, ver um pouquinho das características do sangue e como que a gente então determina os nossos tipos sanguíneos. Tá? Então, para começar o estudo do sangue, eu indiquei lá no material as páginas do livro no módulo 1, onde vocês encontram essas informações do sangue, tá? Mas quem prestar atenção no vídeo vai ter as mesmas informações que tem lá no capítulo. Então, o sangue é um líquido que circula no interior do nosso corpo, dentro de estruturas transportadoras, que são os chamados vasos sanguíneos. O sangue, ele é considerado por muitos autores um órgão. Por quê? Ele é um conjunto de tecidos, né? E ele é formado a partir de um tipo de tecido e depois ele compõe um tipo específico de tecido. Então, quando a gente tem um conjunto de tecidos diferentes, a gente tem um órgão. Tá? Então, alguns autores consideram o sangue um órgão e ele corresponderia, esse órgão, né, a 8% do nosso peso corporal. Então, se vocês sabem o quanto vocês pesam, vocês podem calcular o quanto mais ou menos vocês teriam de sangue circulante, tá? Tem uma estimativa de que um homem adulto de mais ou menos 70 quilos teria em torno de 5 ou 6 litros de sangue. Qual é a função, então, desse órgão, né, do nosso corpo, dessa estrutura do nosso corpo? Ele vai ter várias funções. A principal é o transporte e a distribuição de componentes pelo nosso corpo. Então, através dessa circulação do sangue, nós teríamos essa distribuição. Quem são esses componentes que vão ser distribuídos? Nutrientes, que a gente obtém lá do processo de digestão. Então, a glicose, resultante da digestão dos carboidratos, os aminoácidos, da digestão das proteínas, né? Os ácidos graxos, da digestão das gorduras, seriam esses nutrientes. As vitaminas, os sais minerais vão ser distribuídos através do sangue. Os gases respiratórios, que no caso seriam então o oxigênio, né? E o gás carbônico, principalmente o oxigênio, e os hormônios. Esses hormônios, eles são substâncias, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado deles mais adiante nos nossos conteúdos. Esses hormônios, eles são substâncias importantes porque eles ajudam no controle das atividades corporais. Então, eles vão ser produzidos por algumas partes, alguns órgãos do nosso corpo, e vão ser distribuídos para o restante do corpo através do sangue. O sangue, então, participa da defesa, porque ele tem um conjunto celular que é sanguíneo, que vai então fabricar os anticorpos, por exemplo, que são estruturas de defesa, né, do nosso corpo. Remoção de resíduos provenientes das células, e aí ele vai encaminhar esses resíduos até os órgãos que vão fazer a eliminação desses resíduos, né? O gás carbônico, a ureia, tá? Então ele vai fazer essa retirada das células e vai encaminhar essas substâncias até os órgãos eliminadores. E vai auxiliar na regulação térmica. Então, a gente vai manter a nossa temperatura corporal constante, porque a gente vai ter essa circulação contínua do sangue. Beleza? Então, essas são as funções. Como é que é a composição, então, do sangue? Ele é composto de uma parte líquida, que a gente chama de plasma ou soro, e de uma parte sólida, que a gente chama de elementos figurados do sangue. Esses elementos figurados, eles são as células sanguíneas, que a gente vai falar um pouquinho de cada tipo. O plasma é a parte líquida do sangue. Ele vai ter uma cor amarelada, ele vai ser formado
principalmente por água, e ele vai ter ainda na sua composição proteínas, enzimas, hormônios, gases, outros produtos do metabolismo celular, que vão então misturados dar aquela consistência líquida do plasma. Ele vai auxiliar no equilíbrio de água, já que o principal componente do plasma é a água, então ele vai nos ajudar nesse equilíbrio da quantidade de água circulante. Ele vai então, como ele vai carregar esses produtos metabólicos, ele vai carregar as células sanguíneas, ele vai nos ajudar na proteção dos agentes estranhos, né, vírus, bactérias, parasitas, e ele vai nos ajudar também na coagulação, então na diminuição da perda de sangue, no caso da gente ter um ferimento, um corte, uma ruptura do vaso sanguíneo. Então, ele, por carregar os elementos figurados, que são as células sanguíneas, ele acaba também tendo participação nessas funções específicas de cada tipo celular. Aqui nos elementos figurados, que eu coloquei nas figurinhas, né, a gente vai ter as hemácias, tá vendo ali? Aquela célulazinha vermelha. A maior parte da composição sanguínea de células, né, é das hemácias, e aí por isso que o nosso sangue tem a coloração vermelha, por causa delas. E a gente vai ter essas bem pequenininhas aqui no meio, chamadas de plaquetas. Deixa eu dar uma aumentadinha nelas aqui. Ó, as plaquetas. As plaquetas, na verdade, elas não são células, tá? Elas são pedaços de células. A gente diz, então, que elas são fragmentos celulares. E a gente vai ter todas essas outras maiores zonas aqui, que elas são tipos de leucócitos, tá? Então, a gente vai ter aí esses 5 tipos diferentes de leucócitos. Agora, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tipos celulares. Então, deixa eu passar. Antes aqui eu coloquei como que essas células são formadas. Então, como é que as células sanguíneas são formadas? Elas não existem do nada ali dentro dos vasos sanguíneos. As células sanguíneas, elas vão ser formadas no interior de alguns ossos que a gente tem, ossos longos principalmente, como é o caso do fêmur, o caso das vértebras, no caso também dos ossos da nossa bacia, né, que é a parte de baixo que faz a conexão com o fêmur, tá? Esses ossos, eles têm no interior deles um tecido chamado de medula óssea. A medula óssea, esse tecido que tem no interior dos ossos, a gente tem eles na infância em muita quantidade, praticamente o interior todo do osso é medula óssea. E conforme a gente vai crescendo e o nosso osso ele vai calcificando, né, ele vai acumulando mais cálcio, ele vai endurecendo e essa medula óssea ela vai reduzindo e ela vai ficando mais nas pontas dos ossos mais longos ou mais robustos, né, maiores. Então, a gente vai ter algumas partes, né, do nosso esqueleto que vão ter uma concentração maior. O exemplo que está sendo utilizado aqui é o osso do fêmur. Então, ele é o principal, ele é um dos principais ossos que tem medula óssea. Esse tecido medula óssea, então, ele é composto de células chamadas de células hematopoiéticas. Inclusive, o tecido é chamado de tecido hematopoiético. Lembrando que tecido é um conjunto de células com uma função específica. No caso aqui, essas células hematopoiéticas, elas têm a capacidade de dar origem a diferentes tipos celulares, que vão ser enviados lá para a corrente sanguínea. Então, eles vão se juntar com aquela parte líquida, que é composta de água, proteínas, hormônios, enzimas, e vão compor o sangue. Então, aqui tem todos os tipos, né, diferentes de células fabricados a partir dessa célula hematopoiética. Então, dentro dos ossos, a gente vai ter inúmeras dessas células, chamadas de células hematopoiéticas, e elas então vão dar origem aos tipos diferentes de células que vão compor o sangue. Elas vão dar origem então aos elementos figurados do sangue. Então aqui estão os tipos, né? Ó, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, macrófago. O macrófago ele é uma célula que
ela se origina de outra, depois a gente vai falar um pouquinho. Aqui, eritrócitos, tá escrito errado aqui, né? Eritrócitos, plaquetas e os linfócitos. Então, vamos adiante. As plaquetas, como eu falei, elas são fragmentos de células. Elas vão ser importantes porque elas vão nos ajudar na coagulação sanguínea. Então, toda vez que a gente faz um ferimento, um rompimento do vaso sanguíneo e o sangue começa a extravasar para fora do vaso sanguíneo, as plaquetas, elas migram para aquela região que está ali danificada e elas fazem uma espécie de um tampão, impedindo que esse sangue, então, extravase para fora da corrente sanguínea, extravase para fora do vaso sanguíneo. Então, ela faz esse tampão, né, que a gente chama popularmente de coágulo. O coágulo é um agrupamento dessas células, ou melhor, desses fragmentos celulares chamados de plaquetas. E aí, com isso, dá tempo do tecido que está ali lesionado se recuperar, se reconstituir e fechar por completo e a circulação seguir normalmente, sem perda de sangue. Por que é importante isso acontecer? Porque lá no sangue a gente não vai ter só água, proteínas, a gente vai ter as hemácias, que vão ter um papel importante, e a gente vai ter os leucócitos, que são aqueles conjuntos celulares ali, né, diferentes, e cada um vai desempenhar uma função. No momento em que eu tenho essa perda de sangue, a gente deixa de fazer aquelas funções, porque eu estou perdendo células ali que são importantes. Então, as plaquetas nos ajudam nisso. Os leucócitos, que estão aqui embaixo, eles vão ter todos esses 5 tipos diferentes, né? Então, leucócito, toda vez que falar em leucócito, eles já foram chamados de glóbulos brancos, tá? Mas esse nome leucócito, ele faz referência a um conjunto de células que faz defesa do corpo. Então, elas vão ter papéis diferentes na defesa, mas todas elas têm, então, função associada à defesa corporal. Defesa contra agentes invasores. Então, agentes causadores de alergia, poeira, pólen, agentes causadores de doenças, vírus, bactérias, protozoários. Então, essas células, elas vão ser responsáveis por tentar eliminar esses problemas do nosso corpo. Aí eu coloquei aqui, mais ou menos, a função principal de cada um desses tipos. Então, o basófilo, que é essa maior, que está aqui bem central, tá? Ele vai nos ajudar produzindo uma substância chamada heparina, que ela é anticoagulante. Tá, professora, mas tu não acabou de dizer que é importante a gente fazer coagulação, porque aí vai impedir que a gente perca sangue quando a gente se machucar? Beleza, é importante a coagulação quando a gente tem um machucado. Quando a gente não tem um machucado e o coágulo é formado porque a gente está com excesso de plaquetas ou algum outro problema, é ruim. Então, esse processo de coagulação, sem que seja para impedir o vazamento de sangue, ele é ruim, ele não deve ser formado. Por quê? Porque se eu começar a formar coágulos na minha corrente sanguínea, eu vou ter interrupção da passagem das células sanguíneas, né? Então, o coágulo, ele é um agrupamento, né, de plaquetas e ele vai travar o fluxo, travar a passagem do sangue. Então, a produção dessa substância anticoagulante, ela é importante para deixar que o nosso sangue fique sempre fluido, para que ele tenha sempre passagem livre nos vasos sanguíneos, que em nenhum momento haja interrupção. Então, o basófilo faz basicamente isso, né? Produz heparina e mantém essa fluidez. Isso vai ajudar com que não haja interrupção da passagem do sangue. Os neutrófilos, eles são células que realizam fagocitose. O que é fagocitose? Lá quando eu expliquei sistema de defesa, eu mais ou menos expliquei para vocês o que é esse processo. É um processo que as células fazem para englobar partículas alimentares. No caso aqui do neutrófilo, o que ele vai englobar, o que ele vai fagocitar é o agente estranho. Então, se tem um vírus, ele vai tentar englobar o vírus. Se tem uma bactéria, ele vai tentar englobar a bactéria.
Se tem uma partícula de poeira, ele vai tentar englobar essa partícula de poeira. Então, ele vai tentar, nesse momento de englobamento, ou seja, nesse momento que ele tenta trazer para dentro dele essa partícula estranha, esse corpo estranho, ele tenta livrar o nosso corpo da presença dessa partícula estranha. Por quê? Quando ele colocar para dentro dele o corpo estranho, ele vai realizar digestão sobre esse corpo estranho. E com isso, a enzima vai digerir, vai desmanchar aquele corpo estranho e ele vai deixar de existir. Então, é um mecanismo simplificado de defesa, né? Lá nas linhas de defesa, lembram que tinha a primeira linha, que era as barreiras, os reflexos, depois a segunda linha, que eram as inflamações e a febre. E a gente tem aqui, nesse momento, a presença dos neutrófilos, porque ele faz uma tentativa inespecífica, ele sai catando agentes estranhos, não importa como eles são, para fazer defesa. Quem faz isso também são os monócitos, que são esses aqui de baixo, tá? Os monócitos são os que vão se transformar nos macrófagos, que eu vou voltar aqui pra gente ver, ó, que tava aqui nesse esqueminha, tá vendo, ó? Aqui o macrófago bem grandão embaixo, e tem uma célula que antecede aqui, tá vendo? A célula hematopoética tá aqui, que é lá da medula óssea, ela tá se transformando nessa célula bem central aqui, e essa célula está se transformando no macrófago. Então, essa célula aqui é essa que eu estou falando agora, que é o monócito. Então, o monócito, ele se transforma no macrófago, e o macrófago, ele tem a mesma função do neutrófilo. Ele tenta realizar a fagocitose de corpos estranhos. Os macrófagos, eles são formados especificamente para isso. Então, a função única dele é realizar a fagocitose desses corpos estranhos, tá? Depois a gente tem os eosinófilos, que também produzem uma substância importante chamada histamina. A histamina, inclusive, algumas pessoas precisam tomar essa substância de forma artificial. Ela é um antialérgico, tá? Então, ela vai combater processos alérgicos que o nosso corpo tenha desencadeado. Então, isso serve muito para as pessoas que têm alergia à poeira, a pelo, a pólen, né? São mais sensíveis a alguns agentes causadores de alergias. Então, eosinófilos vão ser importantes porque eles vão produzir uma substância que vai combater essas reações alérgicas. E, além disso, ele é um bom agente de defesa contra parasitas. Tá? Vermes, fungos, ele tenta combater esses agentes parasitas. E por último, eu deixei os linfócitos, que a gente falou bastante deles lá no sistema de defesa, que são os glóbulos brancos, então os leucócitos produtores dos anticorpos. Lembrando que o anticorpo é uma proteína especial, que tem a função de localizar especificamente o agente estranho e combater esse agente estranho. Então, essa proteína especial ela tem uma função de destruir esses agentes estranhos. Os anticorpos, lembrando, eles são específicos, então eles são produzidos para ter compatibilidade química com o agente estranho. Então, primeiro a gente localiza o agente estranho, faz um reconhecimento químico e depois produz um anticorpo específico que vai ser eficiente nessa defesa, né? Ele vai com certeza combater o agente estranho. Diferente do neutrófilo e do monócito, que vira macrófago, eles fazem uma defesa inespecífica. Então, eles saem tentando fagocitar esses agentes estranhos, mas de maneira desordenada, né? Não importa quem é. Se é agente estranho, ele sai tentando fagocitar. E o anticorpo não, o anticorpo é específico. Então, esse combate de neutrófilos e monócitos não é tão eficiente quanto o dos linfócitos, já que eles produzem substâncias específicas de combate. Então, esses 5 tipos aqui são 5 tipos de leucócitos, tá? Lembrando, então, que leucócito é esse conjunto de várias células que tem, então, função de defesa. E por último, e não menos importante, a gente tem as hemácias. Eu deixei elas por último porque elas são as principais células do nosso sangue, tá? Elas são chamadas também de glóbulos vermelhos. Por que elas são glóbulos vermelhos? Porque elas têm
grudadas nelas um pigmento vermelho chamado hemoglobina. E esse pigmento, ele é capaz de se ligar aos gases respiratórios. Quem são os gases respiratórios? Oxigênio e gás carbônico. A hemoglobina, muito esperta que é, ela gosta muito do oxigênio. Lembram lá quando a gente começou a falar do sistema digestório, a gente falou um pouquinho de célula antes disso, e quando a gente falou de célula, eu lembrei, né, que a gente tem 2 combustíveis celulares, a glicose e o oxigênio. Então, por isso que o nosso corpo fica o tempo todo querendo que a gente absorva glicose e oxigênio, porque as nossas células são dependentes desses 2 elementos e para funcionar, por isso que eles são chamados de combustíveis celulares. Então, quem faz esse transporte do oxigênio e leva eles para as células é a hemoglobina. Como a hemoglobina está grudada na hemácia, a função da hemácia é a mesma da hemoglobina, transportar os gases respiratórios. A hemácia é uma célula sem núcleo e ela tem um tempo médio de vida de 3 meses. A cada 3 meses, a medula óssea tem que fabricar novas hemácias para repor essas que ficaram velhas. Tá? Essa reposição celular, ela é meio que continuada, principalmente nas mulheres. Por que principalmente nas mulheres? Porque as mulheres, uma vez por mês, têm a menstruação, e lá na menstruação tem perda de sangue grande. Então, essa reposição de hemácias, ela é meio que frequente, tá? Então, elas vão ficando velhas, a medula óssea vai fabricando novas e vai repondo essas velhas, porque depois de 3 meses elas ficam inutilizadas, elas morrem. No transporte dos gases respiratórios, eu coloquei aqui embaixo, ó, que a hemoglobina, ela então se liga ao oxigênio, que a gente capta lá na nossa respiração nos pulmões, e carrega esse oxigênio pela circulação, e quando ela encontra uma célula que não tem oxigênio ou que está com pouco oxigênio, ela deixa esse oxigênio lá naquela célula. Então, ela é uma célula super importante porque ela vai fazer o transporte de um dos combustíveis celulares. Nessa troca, em que ela deixa o oxigênio para a célula que estava precisando, ela pega o gás carbônico que a célula produziu ao funcionar. Então, durante o processo de funcionamento da célula, para fabricar energia, a célula produz gás carbônico. E o gás carbônico é um gás tóxico para a célula. Então, ele não pode ficar no interior dela sendo armazenado. Então, toda vez que a hemoglobina deixa o oxigênio, ela retira gás carbônico da célula e leva de novo lá para o pulmão fazer a liberação dele quando a gente respira. Então, por isso que a gente capta o oxigênio e libera gás carbônico na hora que a gente está respirando. Então, aqui a gente tem as funções, né, das células, e aqui eu coloquei a proporção em que elas ocorrem no sangue. Olha lá, 60% do sangue é plasma, 60%. Tá? E aí, mais ou menos 38% é glóbulo vermelho. Por isso que o nosso sangue é vermelho, porque a gente tem muitas dessas células. Por que a gente tem muitas dessas células? Porque ela que vai transportar um dos combustíveis celulares, que é o oxigênio. Então, a gente precisa ter bastante transporte disso, porque as nossas células vão depender disso. E os glóbulos brancos, tá ali bem pequenininho, né? Glóbulos brancos e plaquetas, mais ou menos ali, tá? Corresponderia, então, a esses outros 3 ou 4% do sangue, do volume de sangue. Aqui nessa imagem, né, que seria um aumento de tudo que tá, a gente tem lá os tipos de células, né, os leucócitos, ó, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, que vão virar os macrófagos, né, os linfócitos, as hemácias, né, a hemácia ela é uma célula bem bonitinha, porque ela é bem redondinha, né, formato bem circular, melhor dizendo, ela não é redondinha, ela tem um formato bem circular. Então, aqui a gente tem a organização do nosso sangue. E continuando ainda no tema sangue, nós vamos falar um pouquinho dos grupos sanguíneos. Os grupos sanguíneos, eles vão estar relacionados melhor, o tipo de sangue
vai estar relacionado à hemácia, tá? Lembrando que a hemácia é o glóbulo vermelho porque ela tem hemoglobina, tá? Por isso que ela é chamada de glóbulo vermelho, por isso que ela tem a cor vermelha. Então, todos os nossos tipos sanguíneos estão relacionados às nossas hemácias. Por quê? Porque a hemácia, além da hemoglobina, ela tem uma proteína especial chamada antígeno ou aglutinogênio. E a presença ou ausência dessas proteínas especiais vai determinar os tipos sanguíneos. Então, a gente tem dois sistemas principais de tipagem sanguínea. O primeiro sistema, chamado de sistema ABO, ele vai determinar se a pessoa tem sangue A, B, AB ou O. Aqui nesse sistema, a gente vai ter duas proteínas especiais da hemácia, a proteína A e a proteína B. Quem tem só proteína A tem sangue A. Quem tem só proteína B tem sangue B. Quem tem as duas proteínas, A e B, vai ter sangue AB. E quem não tem nem proteína A e nem proteína B, vai ter sangue O. Lá no texto que vocês leram sobre doação sanguínea, falava como que é a distribuição desses tipos sanguíneos na nossa população, na população brasileira. Tá? A população brasileira tem, na sua maioria, sangue O. E em segundo lugar, o sangue A. Então, a gente tem ali 45% da população que tem sangue O e 42% tem sangue A. É bem próximo, né, essa questão numérica entre o sangue O e o A. Então, na nossa população, a gente tem esses dois principais tipos sanguíneos na população brasileira. O outro sistema está relacionado ao fator RH. E aí, no fator RH, a gente tem uma proteína chamada fator RH. Se a pessoa tem a proteína fator RH, ela é chamada de positiva. Se a pessoa não tem a proteína fator RH, ela é chamada de negativa. Então, a gente, normalmente, quando a gente faz exame de tipagem sanguínea, a gente tem no resultado os dois sistemas juntos. Eu, por exemplo, tenho sangue O positivo. O que isso quer dizer? Que lá nas minhas hemácias, eu não tenho proteína A, eu não tenho proteína B, portanto, eu sou O. E eu tenho proteína fator RH, e aí por isso que eu sou positiva, tá? Na sequência aqui, eu coloquei para vocês, dentro do sistema BO, como é que é esse comportamento, ó, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente vai ter, para as pessoas de sangue A, lá na hemácia, tá vendo? A hemácia, a célula circular ali, aquelas cristazinhas verdinhas que foram colocadas ali, seriam essa proteína especial. Então, se a pessoa tem sangue A, é porque ela só tem proteína especial A, que é chamada de antígeno A. E, ao mesmo tempo, lá no plasma sanguíneo, os linfócitos, eles vão produzir anticorpos contra a proteína B. Por que isso? Porque se eu só tenho proteína especial do tipo A proteína B, para mim, é estranha. Ela funciona como um agente estranho. Então, eu vou produzir um tipo de combate específico contra ela, tá? As pessoas que têm sangue B funcionam ao contrário da A. Então, elas só têm a proteína especial B na hemácia, então elas têm antígeno B, e lá no plasma delas, os leucócitos, do tipo linfócitos, vão produzir anticorpos contra a proteína A. Porque se ela só tem proteína B na hemácia, a proteína A é um agente estranho para ela. Quem tem sangue AB vai ter as duas proteínas. Então, no plasma, não vai ter a produção de nenhum anticorpo, porque se eu tenho proteína A e proteína B, eu não tenho nenhum agente estranho para combater. E o sangue O, que é o meu caso, como eu não tenho nem proteína A e nem proteína B, a proteína A e a proteína B vão ser agentes estranhos para mim. Então, os meus linfócitos vão produzir anticorpos contra A e contra B, tá? Por que isso vai ser importante? Porque lá nos momentos que ocorrem transfusões sanguíneas, se eu receber sangue
que tenha proteína A ou proteína B, eu vou ter anticorpos combatendo essas proteínas. Só que diferente de combate a doenças, toda vez que isso acontece, né, esse combate às proteínas sanguíneas, isso vai acontecer aonde? Dentro da corrente sanguínea. Se eu estou fazendo uma destruição de células, combatendo elas, vai acontecer um processo chamado de aglutinação, em que essas células que estão sendo combatidas, elas vão começar a se agrupar, formando grânulos, que são aglomerações parecidas com os coágulos. E aí eu vou ter problema lá na minha corrente sanguínea, e esse problema pode inclusive causar a morte para o indivíduo. Então, lá no momento da transfusão sanguínea, é super importante saber que tipo de sangue eu tenho, porque aí o médico consegue ver que tipo de anticorpo eu estou produzindo e não me dá um tipo de sangue que eu vá combater. Tá? Isso depois a gente vai ver no quadro das transfusões. Aqui, por exemplo, tem as possibilidades de quem pode ajudar quem. Então, olha lá, ó, o sangue O, ele pode ajudar os indivíduos de sangue A, os indivíduos de sangue AB e os indivíduos de sangue B. Por que ele pode ajudar? Porque como ele não tem nem proteína A e nem proteína B, ele acaba não sendo combatido por ninguém. Porque o A iria combater o B iria combater o AB não combate ninguém. Então o O ele é bem recebido na corrente sanguínea de qualquer outro tipo sanguíneo. Então eu, por exemplo, que sou O, eu sou uma boa doadora, porque eu consigo ajudar todos os outros tipos sanguíneos. Nesse caso, como eu consigo ajudar todo mundo, eu sou chamada de doadora universal. O sangue AB, por sua vez, como ele não tem nenhum anticorpo combatendo nenhuma das proteínas, ele consegue receber a ajuda de todo mundo. Ele consegue receber a ajuda do A, do B e do O. Então, como ele consegue receber de todos, ele é um bom receptor. E por isso ele é chamado de receptor universal. O A e o B ele já tem um pouco mais de restrições, porque o A produz anticorpo contra B. Então, ele não pode ser ajudado por sangues que tenham proteína B. Então, ele não vai poder receber ajuda nem do B e nem do AB. Ele só vai poder receber ajuda do O e de um outro indivíduo de sangue A como ele. E no B, a mesma situação. Como ele tem anticorpo contra A, ele não vai poder receber sangue de pessoas que tenham sangue A. Então, ou melhor, proteína A no seu sangue, né? Então, ele não pode ser ajudado nem pelas pessoas de sangue AB, já que elas têm lá a porção A, né? E nem de sangue A. Ele só vai poder receber ajuda do O e de um outro indivíduo de sangue B. Tá? Então, aqui a gente tem um resumo das transfusões, ou seja, como que os grupos sanguíneos podem se ajudar, né? Dentro das possibilidades de transfusão sanguínea. Lá no texto da doação de sangue, vocês estudaram por que as pessoas precisam de transfusão. Então, quando há um acidente com perda de sangue, quando a pessoa está num tratamento de saúde, em que as células sanguíneas são importantes, né, estarem sempre sadias, então é importante que ela receba sangue. Né? Então, tem situações em que essas pessoas vão ter a necessidade da transfusão, e aí é importante a gente saber qual é o tipo sanguíneo delas. O segundo sistema é o chamado fator RH, né? Então, o fator RH, ele é uma proteína. Quando a pessoa tem a proteína fator RH, ela é chamada de positiva, que está aqui simbolizado pelo símbolo do mais, né? E quando a pessoa não tem o fator RH, ela é chamada de negativa, tá? Que está aqui simbolizado com o símbolo de menos. Aqui, a gente tem um diferencial que quem não tem fator RH, portanto, tem o fator RH como agente estranho. Então, ele vai produzir anticorpos contra o fator RH. Qual é o diferencial? É que lá no sistema BO, no sangue A, B, AB e O, essa produção de anticorpos, ela é assim que a gente nasce. Então, lá bebezinho, a gente já produz anticorpos lá do sistema BO. Aqui no fator RH, não. A gente não sai produzindo anticorpos contra o fator RH para as pessoas que são negativas. Elas precisam ser sensibilizadas, é o termo que a gente usa.
Ou seja, elas precisam ter entrado em contato com o sangue positivo para passar a produzir esses anticorpos contra o fator RH. Tá? É um processo diferente, né? Então, eu preciso primeiro ter um contato equivocado com esse sangue diferente, né? Então, se eu sou negativa, não é o meu caso, mas se eu fosse negativa e recebesse, de certa maneira, um sangue positivo, nesse primeiro contato com esse sangue positivo, que foi equivocado, foi errado, eu não morreria, tá? Mas eu passaria a produzir anticorpos contra o fator RH. Então, se numa segunda transfusão eu recebesse de novo sangue positivo de maneira equivocada, aí eu teria problema da aglutinação e provavelmente eu morreria em função dessa transfusão equivocada. Tá? Aqui eu coloquei, para a gente já partir para a finalização, as possibilidades de cada tipo sanguíneo quando a gente junta os dois sistemas. Então, vai ter para o A positivo e o pro A negativo, para o B positivo e para o B negativo, para o AB positivo e AB negativo e para o O positivo e O negativo. Então, tem aqui na primeira coluna para quem eles podem doar e na segunda coluna de quem eles poderiam receber sangue. Então, para quem que eles podem ajudar na primeira coluna e de quem eles podem receber ajuda na segunda coluna. Tá? Veja ali que o O negativo, ele pode doar para todos os tipos. Então, o O negativo, ele é o doador universal. Esse é doador universal mesmo, porque quando a gente junta os dois sistemas, né, a gente tem aí um dos fatores RH, né, o positivo ou o negativo, mais adequados para ser o doador universal. Então, no caso, é o negativo. E o AB positivo é aquele que pode receber de todos os tipos. Então, ele é o receptor universal mais adequado. Então, aqui fica de curiosidade. Se vocês não sabem o tipo sanguíneo de vocês podem perguntar para a mãe e para o pai, de repente eles saibam, né? Normalmente, quando o bebê nasce, os hospitais fazem um exame de tipagem sanguínea, ou o próprio pediatra pede no início, né, o exame de tipagem sanguínea, para que as famílias já saibam qual é o tipo sanguíneo do bebê. Mas se vocês não sabem, o pai ou a mãe não sabem, não lembram, vocês, né, numa consulta, por curiosidade, vocês podem pedir para o médico de vocês, para o pediatra, que vocês possam fazer esse exame de tipagem sanguínea. Tá? Não precisa muito sangue, né, ser coletado, é só um pouquinho. E numa outra videoaula eu posso explicar para vocês como é que é feito esse exame. É um exame bem simples, inclusive há muito tempo atrás, quando a gente não tinha problemas relacionados a doenças, né, que podiam ser transmitidas pelo sangue, a gente fazia esse examezinho na escola para saber a tipagem sanguínea. Agora não pode mais, né? É proibido, mas é um teste simples, tá? No próximo eu explico para vocês melhor como é que é feito. Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos, que vocês, então, consigam fazer as atividades com tranquilidade, fiquem em casa, se cuidem e em breve nos veremos. Beijo da Prof.